evoluciólogo, está bem claro. Está aqui. Outra coisa, laboratório conscienciológico da evoluciologia. Está lá, está bem claro. Agora, os macrosensos que tem aí são terríveis. Quase sempre tem 4, né? Eu acho que todos eles têm 4, né? 4 itens. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2010, domingo. O verbete é o 1493, 4 páginas, 42 logias e 6 máximos. O tema é macrosenso. A especialidade é holomaturologia. Definição. O macrosenso é a condição pessoal da hipersensatez teática ou da alta capacidade de julgar, discernir, sentir e apreciar as realidades do cosmos, aplicada à vida multidimensional, evolutiva, cosmoética, seja de modo individual ou grupal, na cotidianidade. Aí, ó, o na está com no, está errado. E ali embaixo também, a autopensionização cosmofisiológica ágil, tem um A a mais também. Tem 2 errinhos aí de palavra. Agora, a hiperacuidade máxima, o autodiscernimento ampliado, a manutenção do megafoco prioritário, o emprego útil da hiperlucidez, a recuperação dos cons pessoais, a teática da inteligência evolutiva, o senso parapsíquico pessoal, o atilamento omnidimensional. Agora, nós temos aí na argumentologia a taxologia, 11 categorias de macrosenso. E cada um tem 4 itens importantes para a pessoa ver, hein? Dá 44 itens de macrosenso. Agora, na remissiologia nós falamos amplitude autopensênica, autolucidez consciencial, pico máximo da inteligência, senso universalista e soltura mental somática. Tudo isso diz respeito ao processo do senso avançado. O macrosenso é o apanágio evolutivo da consciência lúcida a partir da condição da autoesperticidade interassistencial, quando começa a acertar mais nas pensionizações pessoais. Qual nível de macrosenso tem você? Apresenta teática tal estado de hiperacuidade? Acuidade. Agora aqui, pergunta. Ô Luiz, você vai ficar aí até o fim hoje? Vai? Então tá, eu quero falar com você quando acabar com uma coisinha. Agora, existe uma diferença para o campo cósmico em relação ao processo evolutivo para a espiritualidade quanto ao modo do ser humano ser sepultado? A melhor coisa que tem é doar órgãos e ser cremado. Isso é melhor para a pessoa e é melhor para os outros, quase sempre. Doar os órgãos possíveis, se é que tem algum que serve, né? E ser cremado. De que forma a conscienciologia vê a teoria da relatividade? Se tudo muda sob o ponto de vista de um observador, a nossa consciência também não reagiria da mesma forma? Sim, mas nós falamos o seguinte, a consciência é a mutabilidade constante. Se uma pessoa para de movimentar, ela está morta, ela não está funcionando, então não pode. A consciência, ela movimenta sempre. Vitalidade é movimentação, é dinâmica. De modo que a relatividade depende desse processo. Então também tudo pode ser absoluto. Quer dizer, você não morre, isso é uma coisa absoluta. O seu corpo é desativado, isso é absoluto. Então o problema de relatividade é uma coisa relativíssima. Lembre-se disso. Ouvi ontem a tertúlia que falava do seu encontro com o transventor. Foi uma das tertulias mais importantes para mim. Tá bem, agora veja, esse verbete hoje, macrosenso, é o do transventor, isso aí é de evoluciólogo. Existe algum nível dicionário de ideias afins? Ela nunca viu isso, tá vendo? É aquilo que eu falo. Escuta quantos nós temos.
Quanto você acha que tem lá de dicionário de ideias afins? Uns 15, né? Ó, só lá no Holocico deve ter 15 tipos. E lá tem os dois principais que eu acho que são os melhores, que é um espanhol e um brasileiro. Como eu posso aumentar esse dicionário analógico? É anotando no laptop tudo que você vê. Dicionário, léxico, glossário, vocabulário, e por aí vai. Numerologia, e por aí vai. Como aumentar as ideias afins enquanto estou fazendo a minha TENEPS? Isso aí você tem que pensar o seguinte, se está ajudando as pessoas. Se você já tem atenção dividida, tudo bem, mas se não tem, é preciso ver. Agora, o que é cosmograma? Aí está danado, né? O melhor é você aparecer no Holocico e receber um banho de loja. Você está muito jejum, está começando agora. Dá um pulo aqui e vai fazer um estágio que a gente fala com a turma do Holocico para dar um banho de loja em você. Falar com o Luiz para dar um banho de loja na pessoa, numa manhã, vai dar uma visão geral, né? Indague se não seria interessante haver uma espécie de aclamação de foco temático de pesquisa transdisciplinar para 2010 e 2011. Pesquisa jurídica, psicológica, médica, neurocientífica, econômica, sociológica, biológica, política e filosófica. Assim, por exemplo, um tema foco poderia ser o bem-estar ou a saúde. Pondero que tal convergência teria a função de incrementar o diálogo evolutivo, assim como reduzir a eventual dispersidade e propiciar que o todo das pesquisas suplante em qualidade os esforços isolados. Isso é do nosso amigo Juarez Freitas. Agora, seria bom quer ver, ele não está aí hoje, o nosso amigo Júlio César, olha isso aqui. Quem é que vai encontrar com o Júlio César? Tem alguém aí? Tem ninguém? Quem é a turma do Ciajuc? Não, você está aí. Você entrega isso aí. Isso é o do Juarez, é bom ele examinar para a gente ver com a turma. A ideia procede, é prática, objetiva. Enfim, é um processo de macrocenso do Juarez. Vamos atender. Macrocenso. Aprovar projeto de ortotanásia. O Conselho Federal de Medicina enalteceu a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado do projeto que legaliza a ortotanásia. Vocês sabem que eu sou 100% favorável à ortotanásia. Agora, no Brasil, eles acham que deve ser feito por 2 médicos simultaneamente. Quer dizer, estão copiando a consciência-terapia. Está na cara. Isso aqui é técnica da consciência-terapia. De quantos anos nós temos? Cadê o Nário? Não está aí? Quem é da consciência-terapia que tem aí? Tem alguém? Lembre-se disso. Estão usando 2 médicos para dar a ortotanásia. Já foi aprovado pelo Senado. Quer dizer, o negócio é bom. A humanizar o processo da dessoma, isso é muito importante. Nós já estamos muito atrasados, porque um grande número de países já adotaram a ortotanásia há muito tempo. É o problema do estudo da morte com dignidade, é o estudo da técnica da terminalidade, como eles chamam hoje em medicina. Isso aí é muito importante. De modo que eu aprovo aí, viva a turma do Senado, quer dizer que tem um ou outro lá que está estudando alguma coisa, que aprovar isso. É o Camata que apresentou esse projeto. Agora, gente, aqui está um filme, A Onda. Tem gente aí que já viu esse filme? Pois é. Agora, por que é que vocês não falaram para o povo estudar isso aí? Vocês que viram, vocês estão bobeando? O livro é muito, o filme é muito importante. Mas eu já devia ter falado nisso aqui. Então, ó, o filme está aqui, e está aqui o negócio da Lorella aí, sobre a profilaxia das irracionalidades a partir da crítica sobre o fio da onda. É muito importante isso aqui. Então, eu acho que deve fazer aquela pesquisa lá, cinematográfica. Para quem que eu entrego? É você mesmo? Então está aqui, ó. E está aqui o artigo aí, pelo menos um resumo da situação da Lorella, que nós está ainda trabalhando com o negócio.
Vê se apresenta isso aí. Esse aí é a onda, não é outra onda, não. Essa aqui é tsunami. Aqui que é interessante. Vale a pena essa aí. Vale a pena. Eu vi o filme, vale a pena. Que é o meu negócio que eu falo aqui dos neonazistas. Não, essa aí é que manda. Fala nessa, que isso aí já vai dar muito. Outra coisa, baseado em fatos. Isso aí aconteceu, esse fato. Valdo, outro dia aqui você colocou a autopensionização analógica como o grande caminho aí para a serenologia. Agora, o verbete de hoje, macrosenso, você diz também que é de evolução, dica de evolução. Ele também tem essa mesma dimensão em relação a já começa a ter, né? O serenão tem mais, né? Mas ele já tem, né? Se não tivesse, que evoluciologia é essa que o cara tem? É que deu essa impressão para mim. Tem que ter. Agora, o que eu chamo é o seguinte: ele tem que ter macrosenso para poder discernir sobre muitas vidas, né? Muita gente. O macrosenso começa onde? Na vida humana. Adivinha? Eu tenho uma ideia sobre isso, eu não falei aqui. Onde começa? Onde é que ele começa? Como é que ele principia? Onde é que ele brota, em primeiro lugar? Coisa séria. No pensamento lúcido, né? Mas eu tenho um negócio prático. Para mim, é na paternidade. É o homem que é o pai. Esse que tem que ter uma consciência. Ele que dirige a família. A vida humana começa por aí. Agora, então, conclusão rápida. O pai é o início do evoluciólogo. A paternidade. A paternidade? A maternidade não. Porque a maternidade está mexendo com a parte animal. Não tem senso. Você não vai pedir para uma mãe para ela ter bom senso. Isso não existe. Valdo explica, dá para... Não, o pior da história é a lógica disso. A que pior é a minha lógica, que é a lógica danada. Daria para estender mais, por favor? Entendeu? É a lógica terrível. Vocês estão sem saída. O mulherinho aí que defende a maternidade está perdido. Está perdido. Não sou contra as mães, mas sou contra o microsenso. Gente, está provado hoje, a medicina admite que a mãe começa, na hora que fica grávida, ela começa a emburrecer. Só volta a inteligência 6 meses depois que deu a luz. Onde é que tem macrosenso nisso? É microsenso, infrasenso, subsenso. Entendeu? É diminuir. Agora, o pai não. O pai tem que dirigir a família, tem que prover as necessidades da família nuclear, ele tem que ter macrosenso. Então começa, primeiro é o pai, agora vai caminhando até chegar no evoluciólogo. E é por aí que se faz aí o serenão. Mas essa paternidade... De modo que mães candidatas à maternidade e outras coisas mais. O microsenso, quando vocês acabar com isso tudo, pensa que existe um macrosenso. Por agora não adianta. Tem lógica isso? Valdo, eu só estou em dúvida. E olha isso. Você tem que assumir que tem lógica, e acabou. O seguinte, a paternidade transmite ao filho alguma coisa bem útil em termos de... Agora, hoje os bobocas aí da opção de cara, fica grávido junto com a mulher, entra nas bobagens de psicologia, são os bobocas, né? Esses são piores que a mãe. O cara que fica imitando que tem gravidez, esse é mais burro do que tudo. Esse é burro, burral de burrinho, tudo simultâneo. Agora deve ter outras coisas mais. Precisa de ver o que é que tem na condição dos muares, o que é que tem mais dentro do dicionário analógico, as ideias afins disso aí. Só isso aí já deve dar um meio dicionário. A pessoa tem curso intermissivo. O pai não, eu não entendi essa transmissão da paternidade. Não, a paternidade que eu estou falando, presta atenção. Quem é que dirige a família, oficialmente? Isso é desde que o homem é o homem. É o pai. Por exemplo,
Então é o pai. Agora, quem é que reproduz o animal? É a mãe. Presta atenção, quem tem que ter? Se o pai não tem macrosenso, a família está... não tem ninguém. Está entendendo? Aí o cara está descabriada, como diz o cara lá, está descabriada, ela está sem chão. Mas agora, que tem lógica, tem. Não adianta vocês virem de perder o mau jeito, não tem saída. Agora, veja, eu acho que o macrosenso maior começa pela paternidade. Que a hora, o homem, por exemplo, muda. Eu vi isso em muita gente que eu conheci. O rapaz que era todo dispersivo, leviano, superficial, arranjou uma mulher lindérrima, noivou com ela 8 meses, não mudou nada. A hora que casou, nasceu um filho, o cara mudou. Quer dizer, tem homem que às vezes tem uma mulher, ele tem que honrar que a mulher está junto dele, aquele monumento que ele está andando com ele vira homem, a testosterona. Mas já vi cara que nada disso ajuda. Na hora que veio o filho, o cara não, meu, e é filho, devido ao processo egóico. Não, meu representante, é o meu redento, é a minha continuação, a minha descendência. Ele começa a ter senso. Vai a parte bicho é que leva para o macrosenso. Na mulher, no homem, em todos nós. É o bicho, a parte animal. Mas agora, veja, esse negócio da paternidade é sério. Eu nunca vi ninguém falar isso que eu estou falando, essa minha hipótese é antiga. Eu já falei disso. Uma vez eu fui explicar isso aí num curso meu de sexomática para as mulheres. Mas foi um auê. Eles não queriam acabar o curso, queriam continuar a discussão. Queriam briga. Mas não adianta, gente, é lógica. Agora, naquela ocasião, ainda não tinham aprovado isso que eu sempre falava, que a mulher ficava burra. Ela endurece com a gravidez. Mas não tinha, não era oficial. Então, assim, um dia vocês vão ver, vão fazer pesquisa. Agora, recentemente, quando eu deixei de dar os cursos, eles aprovaram o negócio. Não, realmente, ainda chegaram à conclusão, que é 6 meses depois, o aleitamento é que ela melhora, ela volta. Ainda no fim do aleitamento. Mais ou menos é 6 meses. Então, a mãe, geralmente, ela dá o peito durante 1 ano, que é o ideal, não vai passar disso. Eu não sei hoje como é que eles acham. Isso da minha época, dos meus estudos. Hein? 6 meses, né? Então é mais ou menos isso. É aos 6 meses que ela recupera a inteligência, é a hora que a prolactina diminui. Paulo, letra B, aqui no meio. Aqui na página 75, na taxologia, o item 4, macrosenso cosmoético. Macrosenso cosmoético, o senso de autorresponsabilidade, o senso de dignidade, o senso de para-dever, o senso de justiça holocármica. É sobre esse mesmo, esse último. É essa justiça holocármica. Queria que você falasse. É a base de tudo. Tá? Aquilo que eu falo, não adianta a pessoa ser justa, ela está com a justiça. Eu estou com todo o poder da justiça na minha mão. Isso não adianta. Você saber se ela é holocármica. Então, isso aí é que é a base, vamos dizer, da constituição do jurisconsulto. Do para-direito. O para-direito puro. Mas, isso aí é da nossa amiga Carla. Mas fala, o que vem a ser, como é que é essa justiça holocármica? O que é a hora que a pessoa não pensa que ela está com a razão. Ela dá razão para aquele que precisa. Então ela distribui o processo dela. É uma justiça doadora. Aí a coisa mudou. Uma coisa é uma justiça, vamos dizer, de requisição. Outra coisa é uma justiça de doação. Presta atenção. A maioria dos reclamos que existem, das reivindicações, são a pessoa que está pedindo alguma coisa, tá certo? Na justiça. Ela quer alcançar alguma coisa. Agora, você entra na justiça para doar as coisas. Essa é a policármica. É aquele negócio do nosso amigo que estava lá com problema do juízo de pequenas causas. E eu falei com ele, mas vem cá, por causa de 400, a mulher quase apanhou lá na rua, por que você não pegou, tirou do bolso e deu os 400 para acabar com a questão? Mas e o direito? Eu falei assim, direito é isso. Ontem eu falei para ele que o direito era isso para mim, direito é isso. Direito, gente, é a fraternidade. Se você não sabe distribuir a fraternidade, então a fraternidade pura é a policarnalidade. É você doar sem retorno.
justiça policármica. Isso aí é terrível, não é? Eu já escrevi sobre isso, o pessoal aqui que está falando, eu já falei sobre essas coisas. Mas nesse caso, quer dizer, você nunca reivindica então os seus direitos? Não, você reivindica sim. Principalmente quando os seus direitos diz respeito aos outros. Você está reclamando junto, é o piquete. Vamos fazer uma frente ampla de reclamação, isso é outra coisa. Não é assim não, vamos devagar. Agora, por exemplo, o Policarpo pode entrar não só uma pessoa, como várias também, depende do povo. É que na Terra hoje, a justiça policármica ampla, composta, grupal, coletiva, essa é muito mais difícil. Estuda para direito, que a gente já falou disso aqui há muitos anos também falando. Uma vez eu tive um debate com gente que é tudo de advocacia, gente advogado de direito lá no Rio. Uma das coisas que eu expus para ele foi isso. Teve um que estava interessadíssimo nisso, mas ele já era uma pessoa já de idade. Acho que ele até já dessomou. Eu nunca mais vi. Ele falou que queria até escrever sobre esse assunto. A nossa amiga também, a Ana e a Rocha, ela já escreveu umas coisas disso. Nesse sentido. Agora, você entendeu, né, o que é que a gente quer dizer com o senso de justiça holocármica? Se a pessoa entender isso, ela vai começar a adentrar a paradireitologia. Na verdade eu queria entender mais isso mesmo, que para a gente é um pouco ainda difícil, né? Como é que isso se operacionaliza mesmo? Você comentou aqui, agora, né? O problema todo, olha o holocarma, como é que é? E veja o que quer dizer o processo. Agora, o holocarma, a tendência é ir para o policarmo. Aí, no caso, que é o top. Você está entendendo? Então, por exemplo, uma justiça egocármica é uma coisa, grupo kármico é outra coisa, policármico já é diferente. A holocármica, então, é a hora que lança para ver o nível que a pessoa está. O ideal é o policármico. Entende? Correto. Tem lógica isso, não tem? Tem. Agora, lógico, você vê direitinho a ascensão, o desenvolvimento, a evolução, a progressão do direito, da justiça, dentro do macrosenso. Isso é impressionante a gente pensar. Há um processo aí funcionando. Um processo de crescendo, de progressão. Agora, para a gente local. Aplicar isso, Valdo, o que você recomenda para a gente vivenciar isso mais rápido, essa justiça local? O que eu vejo é o seguinte, pensa mais no outro, esquece você. Agora, se você está precisando de pensar muito em você, pense em você primeiro, depois pensa no outro. Então, olha outrem, olha o semelhante, o próximo. Quem está no entorno? Qual é o entorno humano? Qual é o entorno extrafísico? Às vezes, a justiça daqui afeta as consciências. Olha bem isso. Tem muita gente que dessoma e que deixa aí uma herança braba, aquele lá crime problemão. Se examinar para ver o que faz. Professor Valdo, aqui no... Eles vêm reclamar. Nesse mesmo assunto, tem uma folha do consensograma chamada Equanimidade, Senso de Justiça, que a última pergunta fala de justiça plena. Uma consciência que já vive a justiça plena, mais ou menos nesse caso. Essa justiça plena seria essa justiça holocármica? É a holocármica, policármica. Agora veja, dentro do paradireito puro. Isso é a democracia pura. Observa que a democracia pura. Tudo é uma coisa só. Agora veja, a equanimidade é a base da mega fraternidade. Okay. Outra coisa, égalité. É a mesma coisa. Outra coisa, o próprio Bobbio já falava, falando agora eu na minha condição rabulística e você na sua condição de juiz-consulta. O próprio Bobbio já falava o seguinte, que na vida, o processo nosso histórico, com a Revolução Francesa, foi a primeira vez que eles quiseram torcer para falar numa revolução boa.
que desde a antiguidade a revolução era negativa. Desde os gregos, tudo era sempre negativo. Então, eles quiseram fazer a Revolução Francesa, que é uma revolução positiva. Pela primeira vez, conseguiram colocar alguma coisa positiva nisso que chamava de revolução. Mas deu no que deu. Apareceu Robespierre e passou, e deu uma rasteira em todo mundo, não adiantou nada. Então, veja bem, foi a Revolução Francesa e depois o processo norte-americano, quer dizer, estadunidense, que houve a modificação do processo na vida moderna para dar essa equanimidade. E essa equanimidade é que nos dá força para tocar na palavra democracia pura. Se não houvesse isso, nós não chegaríamos nesse negócio, não haveria ambiente para falar em democracia hoje. Aí eles iam olhar só o lado pior das democracias antigas, não ia haver a parte positiva. Então, a equanimidade é a coisa séria. O que foi a Revolução Francesa? Era uma equanimidade. Por isso que teve a égalité. Fraternité, égalité e tal. Agora, a égalité, que é a igualdade, que entende? É o equitativo. Equitativo. Agora, veja, a questão dos americanos é justamente a equanimidade. Mas é também que eles não conseguiram dividir o dinheiro dos judeus. Eles não conseguiram até hoje, virou o capitalismo selvagem. Muito embora o capitalismo acabou com o comunismo, presta atenção. Na verdade, foram os americanos que ganharam dos russos na guerra, a chamada guerra surda, guerra silenciosa, guerra fria, que existiu quantos anos? E outra coisa, todo mundo ali, quando é que vão soltar a bomba atômica? Quando é que vão acabar com o mundo? Uma vergonha aquilo tudo. No entanto, o que ganhou a guerra foram os americanos com o capitalismo selvagem, mas também eles estão errados. Porque eles não admitem eles falam demais na equitatividade, o igualitarismo, mas eles não fazem, que é aquele negócio do Eduardo Said que eu estou sempre falando. Vai nos Estados Unidos e arranja um jornal comunista lá. Você não tem. Quer dizer, lá é muita hipocrisia, unidade mais hipocrisia que tem o americano. Por causa disso. Então, veja, essa democracia pura, a gente tem que ver todas essas porções de coisa boa que tem de entende? A equanimidade da história nesses lugares todos. Para a gente ver o que faz. A meu ver, é a base de tudo, a policarbalidade está aí. Porque quando você chega na policarbalidade, você já não pensa mais. Há muito tempo você já não pensa no ego. Mas aí você não está pensando no grupo mais. Você pensa no sem retorno. Você faz sem esperar retorno. Não há espera de eco, de ressonância. Isso é terrível, de inteligente. Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta da Malu, que se a equanimidade seria a unidade de medida da justiça policármica ou local. Okay. Mas uma pergunta, professor Valdo, nesse mesmo item, macrosenso cosmoético, o senhor começa com o senso de autorresponsabilidade. O que starta, qual que é o fator desencadeante desse senso de autorresponsabilidade na consciência? Muita gente acha que aquela pessoa tem responsabilidade, às vezes não tem nada. É só pro forma, é só aparência. O problema da autorresponsabilidade expressa uma série de tomadas de posição, de posicionamento, que precisa de ter hombridade. Nem sempre a pessoa tem. A responsabilidade, ela não deixa as coisas mal entendidas caminharem. A pessoa bota o problema, mesmo contra a maioria, mesmo contra ele mesmo. Foram essas coisas que aconteceram na minha vida, que me mataram por causa disso. E eu lembro de tudo isso. Não adianta não adianta o que vocês pensam. Eu sei o que é que eu senti, o que é que eu vivi. Então o negócio é sério. A autorresponsabilidade. Então, por exemplo, a hora que eu vi, que o povo até criou problema com isso, que o Loche mesmo acho que ouviu isso. A hora que eu falei, eu sou refém da enciclopédia. O povo entendeu o que é isso. Isso é autorresponsabilidade. Por exemplo, esse caso que eu estou falando de
levar para a televisão os dados nossos aqui, isso é autorresponsabilidade, não é cabotinismo. Agora, precisa explicar isso, que a maioria não pensa, só pensa se tem... Aqui, ó. Um grande tema, um grande assunto, um grande posicionamento evoluído que você tem. Se tiver 1 centímetro que seja negativo, o povo tudo vai ver que é de 1 centímetro. Os 99 centímetros do metro da medida de bom senso e macrosenso que tem, eles não vão ver. Então, nesse caso aí é a mesma coisa, entende? Então, o problema é ir no contrafluxo, não tem jeito. Isso é aquele negócio. Não tem jeito. Tem que ter reflexão no negócio. Então, mas agora, outra coisa, só para você esclarecer uma coisinha, porque ele que perguntou lá sobre o macrosenso cosmoético. O senso de justiça holocármica, eu não coloquei policármico. Eu coloquei holocármico para chamar a atenção para a pessoa, para ela estudar as 4 situações. Agora, o que interessa é o terceiro, é o policármico. Ego, grupo, poli e holo. O holo é tudo isso. O que interessa é o último, que é o aperfeiçoado. Que é a holocarbalidade, para mim, só começa mesmo com os processos nossos iniciais, primários de TENEPS. Mas a coisa instala na UFIEX e vem mesmo, com a dispersidade. Uma dispersidade que a pessoa já sabe daquilo, já conhece, está a par de tudo. Como diz o cara, a cavaleiro. Você está entendendo como é que é? Se não tiver com isso, não vai. Então, mas voltando à questão da autorresponsabilidade, que tipo de experiências assim a pessoa tem que ter para que esse senso fique mais arraigado, fique mais consolidado na sua intraconsciencialidade? Eu penso que é a interassistencialidade permanente. Com isso aí tudo muda. Porque isso exige muito da pessoa. Pensa, você vai ver como é que é isso na prática, como é que fica. Agora, precisa ver o que a pessoa faz, o nível que ela faz de interassistencialidade, porque isso aí varia. Depende, varia de homem para mulher, varia de idade para idade, as gerações, o ambiente, entende? A mesologia da pessoa, o holopensene que ela vive. Então, isso tudo também tem que ser levado em consideração. Professor, aqui na letra B, ainda em taxologia, como desenvolver esse senso de resolutividade ali no item 11, macrosenso prático? O senso de resolutividade é aquele que eu estava falando, que eu vou trazer até um verbete aí novo sobre esse assunto, que é a decisão crítica, né? Eu estava falando, autodecisão crítica. Eu vou trazer para mostrar isso aqui. Agora, esse senso de resolutividade é da pessoa, como é que chama aquele homo sapiens determinator. Tem a ver com a pessoa achar a solução para tudo, ser uma pessoa que busca muita solução. Todos nós achamos solução para tudo, mesmo que ela seja pequena, menor. Mas para aquele momento evolutivo foi a melhor coisa que a pessoa tinha. Agora, a pessoa sem resolução é que não presta. Ela tem que arranjar a resolução, mesmo que seja temporária. Não é a ideal, mas quebra o galho nesse momento evolutivo. Dos males, o menor. Isso é da cosmoética. Você entende? Então aí o homo, tem vários desses homos que eu já falei, mas aí é o homo, o cognator, o decisor, quer dizer, o homem da decisão, quer dizer, o homem decidido, é o autodeterminator, entende? E tem outros também sobre resolução em latim, que nós já fizemos lá, já colocamos. São, então, aquele homem que tem testosterona. É essa que eu falo da mulher. Seja homem ou mulher. Na hora que eu falo isso, é por causa da testosterona. É colocar o yang. A mulher, às vezes, precisa do yang. Ela não pode ficar só no yin. Esse aqui é o caminho. Agora aqui. Estou fazendo pesquisa em relação à variação do peso somático antes e após a fase do sono.
Observei que na maioria das vezes, no meu caso, houve decréscimo entre 600 a 800 gramas de peso corporal. No entanto, algumas vezes houve acréscimo de peso, em torno de 400 gramas. Isso seria uma demonstração da absorção de energia imanente pelo psicossoma projetado? Pode ser. Mas aí, precisa de ver a sua balança. Eu não confio nisso. Na prática, eu preciso examinar, porque eu já examinei isso demais. Agora, nós fizemos muitos anos de pesquisa. Eu fiz isso no Espiritismo, depois fiz no Centro da Consciência Contínua. Uma pessoa, por exemplo, num jogo de futebol, ela pode perder até 6,5 kg de peso. Um jogo de futebol, de 1h30. Presta atenção. Mas, geralmente, as pessoas perdem, no mínimo, o jogador perde 2,5 kg. Mas tem gente que pode perder muito mais. Que aí depende do metabolismo, o peso que a pessoa tem e o esforço que ela faz. Agora, numa sessão, isso de perder 2 quilos, uma sessão que você está mexendo com doação de energia, isso é comum. E a pessoa não fez movimento nenhum. Isso aqui é o pior da história. Então, isso tudo aí, precisa examinar. Tudo é possível, isso tudo aí que você falou. Mas agora, precisa examinar essa balança, ver com calma, ver se a pessoa está pesando com os mesmos elementos sempre. E os elementos, não é só alimento, é os elementos. O que é que ela tem de roupa, como é que é, pijama, se está pelada, se não está. Você colocou um óculos, muda. Um tênis, já muda. Às vezes 400 gramas, depende. Se for o tênis do Avindário, deve pesar 1 quilo. Cada tênis seu deve pesar meio quilo, cada um, cada tênis. Hein? É 1 quilo? Aí, tá vendo como é que é? Dele é peso de dinossauro. Lá na minha terra, antigamente, eles falavam que isso eram as lanchas do cara. Tinha vários nomes para isso. A lancha, ele não tem terra, ele tem uma lancha. Pode enumerar, ao longo da história humana, quais foram as personalidades conhecidas que o senhor foi e em outras séries? Não, eu estou cobrando para isso. Não posso dar isso online sem cobrar. Tem que cobrar, é isso? Não, eu já fui, por exemplo, mas tem alguns que eu posso falar para ele, já que ele está querendo a história humana. Eu fui carrapato, pernilongo, assim, eu posso falar para você uma série enorme. Agora, o pior que está predominando comigo é quando eu fui anta. Até hoje ainda tem muita ainda, anta. Tá? E a anta, ela permaneceu. Por exemplo, a elefanta ainda está ainda. A elefanta é uma anta inteligente, vocês sabem, né? Agora, então, o problema todo é esse. A única coisa que eu posso falar é o seguinte: eu fui, na história humana, o Zéfiro. Agora, esse Zéfiro eu nunca falei quem foi esse, vocês já notaram? É a vida. Pois é. Ele teve uma vida, o Zéfiro. Assisto às tertúlias desde que iniciaram-se as transmissões online. A tertúlia é a extensão dos cursos intensivos. A gente faz força, né? A gente não pode dizer que você, mas estão fazendo força. Faculta o melhor curso intensivo na próxima intervenção? Aí isso eu garanto. Do jeito que está a Terra, nós somos nisso aqui como é que chama aquele negócio do navio? Não. Tem outra coisa. Como é que é? A boia de salva-vidas que a pessoa tem, aqui de qualquer maneira é pequeno, mas aguenta. Poderia informar o nome do dicionário de ideias afins? Gostaria de obter o mesmo. Olha, o melhor é dar os dados, é o Santos Azevedo é o melhor, mas tem aquele em espanhol, né? Santos Azevedo, a livraria, a editora Tesauro, não é isso? De Brasília. Valdo. Vale a pena que tem sebo, é só olhar. Santos Azevedo, dicionário de ideias afins, ou analógico. Em espanhol, o dicionário de ideias afins é Corripio, Fernando Corripio. Sei, não, mas é outro. Tem um outro nome lá, tem um grandão, da Espanha mesmo. É esse aí que é o bom, nós temos lá embaixo. Agora, vale a pena ver o Santos Azevedo. E atualmente eu acho que fizeram uma nova edição, né?
Está esgotado, então tem que comprar mesmo cedo. O macrosenso maior também não pode ocorrer com a dessoma de um familiar. Afinal, tem pessoas que só se tocam em tomar um rumo na vida quando o pai, a mãe ou ambos venham a dessomar. Sim, isso aí tudo pode acontecer. Agora, macrosenso, geralmente, uma boa parte do povo, principalmente a pessoa que é animalizada, só acontece através de duas coisas horríveis. A primeira, uma doença grave. Segunda, um acidente grave. Isso é que dá mais macrosenso. Agora, a pessoa precisa acabar com isso e ver se arranja um macrosenso sem precisar dessas tragédias. Mas a maioria é isso. E outra coisa, as religiões deitam e rolam com isso. Se você não vem para o bem, você vem para o mal. Não é assim que eles falam? Uma vergonha isso tudo. Mas o problema é o seguinte, a vida humana tem muita coisa disso mesmo. Eles estão usando o que acontece por aí. Na concepção do filho, mulher e homem contribuem com 50% cada um. Na gestação, a mulher com 100%. Portanto, o filho é 75% de responsabilidade da mulher e apenas 25% do homem. Tem gente que acha que é menos. É 99% a mulher e 1% o homem. Que é só espermatozoide que ele dá. Quando o filho... E outra coisa, a mulher tem 400 ovos na vida inteira. O homem tem milhões de espermatozoides. Quer dizer, é figurinha fácil espermatozoide. Agora, óvulo é figurinha difícil. Quando o filho nasce, a mãe, com sua sensibilidade e intuição, desce ao nível da criança. Sim. E isso é falta de senso? É. Quem que poderíamos chamar de parasenso? Pode ser, mas o negócio é subsenso. Já que a consciência da criança acabou de renascer, não, mas o ideal é você falar, vamos falar no duro, subsenso, infrasenso. O processo é esse. Lógico é lógico, a pessoa está tentando raciocinar aí junto comigo, também está certo. Vamos examinar. Professor Valdo, eu gostaria que o senhor comentasse a frase enfática. O macrosenso é o apanágio evolutivo da consciência lúcida, a partir da condição da autoexpressividade interassistencial. Quando começa a acertar mais nas pensionizações pessoais, foi o que eu falei. Por exemplo, a pessoa começa a ter um macrosenso maior a hora que ela entra na interassistencialidade. Conosco, o caminho mais fácil de inicial é a TENEPS. Com o passar do tempo, daí 20 anos, aos 46 anos, 50 anos, ela começa com o FIEX. Nessa condição, quase sempre, ela pode já ter alcançado a dispersidade, se ela trabalhou bem a TENEPS. Nisso, o macrosenso vai aumentar. Porque sem essas coisas, interassistencialidade, vamos dizer, no caso, o parapsiquismo, a parapercepção e a desassedialidade pessoal, é difícil ter macrosenso. Tem ainda meio senso, senso, subsenso, mas macro, eu acho que preciso ter cosmoética, interassistencialidade, prioridade evolutiva e desassedialidade, principalmente a autodesassedialidade. Se a pessoa não tem autodesassedialidade, como é que ela vai ter macrosenso? Tem lógica isso? Total. Então, por exemplo, é isso aqui. A panagem, você sabe o que é, né? Ou o que é que você, o lexicólogo, o que é a apanágio para você? Lê aí, para tudo saber o que é. O apanágio evolutivo da consciência lúcida. Isso é o macrosenso. E é mesmo. Agora, vocês estão caminhando tudo para o macrosenso. Já tem uma opção aqui que tem mais do que eu. É por isso que eu peço aí ajuda toda hora. Ou melhor, peço pinico, né? Vem cá, lê lá o apanágio. Vamos ver o que é que você achou aí. Apanágio aqui está como propriedade característica inerente, atributo, é um atributo, um apanágio. É, atributo. Agora, tem outros significados que não tem vantagem particular, privilégio, regalia. É, regalia. Então, veja, é o apanágio evolutivo. O que é? É a vantagem evolutiva, é o atributo evolutivo, é o enaltecimento da personalidade do ponto de vista evolutivo maior da consciência, é o macrosenso. Uma pessoa
é evoluída, ela tem que ter o quê? Tem que ter equilíbrio, ela tem que saber o que é das coisas. Ela tem que ter senso. Senso, no caso, tem uma opção de coisa que pode ser senso, né? Como é que fica? Autojuízo máximo, aqui ó, coloquei. Sem juízo máximo, como é que vai ser? Quem é que tem juízo aqui? É isso. Professor Valdo, do ponto de vista intelectual, né, saindo um pouco da esfera tão somente da interassistencialidade, que ela abarca tudo, mas do ponto de vista do investimento mental somático intelectual, como que a pessoa pode fornecer acréscimos a isso? Ela já estando na assistência, já fazendo a TENEPS, evoluindo para a UFIEX, o que ela pode fazer? Né? Ela tem que ver a prioridade dentro das carências dela daquele momento. Né? Nós todos, devido a estarmos em evolução, a gente sempre tem carência. Precisa ver qual é o suprimento da carência mais imediata que precisa. Que vai beneficiar os outros, né? Que aquela carência suprida vai beneficiar... Por exemplo, aqui, ó, tem muita gente que tem juízo. Mas tem muita gente que tem juízo. Mas agora, por exemplo, um autojuízo crítico maior está faltando para a gente. Agora, é muita gente aqui que é juiz, sem ser, pior do que eu, é pior do que a rabolítica, que julgam tudo, etc., tal, de uma maneira super crítica em certas coisas, mas às vezes está tudo furado. Então a gente tem que estudar mais para chegar nisso. Esse estudo mais, talvez, é que seja a coisa mais séria. Então, como é que a pessoa alcança isso? Expandindo a autocognição. Por quê? Com a autocognição, aumenta o autojuízo crítico. E outra coisa, tudo que eu estou falando aqui diz respeito ao desassédio pessoal, ao autodesassédio. Esse autodesassédio só existe com autojuízo crítico. Se não tiver autocrítica, como é que a pessoa chega nisso? Tem lógica? Durante a TENEPS, senti um perfume maravilhoso. Parece que era extrafísico. É normal ocorrer o que isso quer dizer. Isso é olorização. É um fenômeno comum na TENEPS. Outra pergunta. Em uma projeção, vi meu psicossoma sair do soma. Porém, não se parecia comigo, e sim com uma mulher mais velha de outra época. Como compreender essa projeção? Não, aí tem que examinar o que é que você viu. Você pode ter visto, sim, o problema da, vamos dizer, é um dos primeiros fenômenos que eu analiso na projeciologia. Pois é, a autobilocação consciente, autoconsciente. Agora, o que é que se passa? Tem que examinar se não havia, às vezes, uma consciência com expressão de mulher lá junto de você. Primeira coisa, tem que ver se você estava fora mesmo. E ver o seu corpo, e ver as outras coisas. Agora, para você examinar que é você mesmo, tem que ver isso com calma. Primeira coisa, para a pessoa ver que tem o psicossoma, ela tem que estar de mental soma. Isso também tem que ser examinado. Eu acho que o seu caso precisa aprofundar mais a pesquisa. Tem um amigo que dá aulas em um seminário e me preocupa pelo ambiente extrafísico. Já tenho feito EV, porém, estar em contato com ele pode perturbar minhas energias. Seria melhor me distanciar dele? Esse tipo de preocupação é coerente com o processo de macrosenso? Marcelo, eu acho que você devia falar alguma coisa nisso. Você ouviu o que eu falei? Aqui, ó, tem um amigo que dá aulas em um seminário e me preocupa pelo ambiente extrafísico. Tudo indica que o seminário aqui deve ser católico. Não é seminário, evento, congresso, não. Parece que é. Então, dá uma pala nisso aí, que você é o mais, vamos dizer, competente que nós temos aqui. A cara dele. Coloquei no buraco dessa vez, enquanto eu amo. Com certeza, o ambiente em que esse rapaz trabalha é bastante comprometido, né? Mas eu penso que a atitude dessa colega nossa, é uma mulher? Não, é um homem. Desse colega nosso, deve ser na direção de, não de ostracizar essa pessoa, né? Não. Ou de, mas eu penso que ajudar, às vezes pensa. Na medida em que houver abertura para um esclarecimento, né,
Mas eu penso que uma postura de afastamento dessa pessoa implicaria numa Covardia. num posicionamento Retirada da laguna. no posicionamento sectário, né? Porque essa pessoa está reproduzindo um posicionamento sectário que ela está condenando no outro. Muito bacana. Vocês estão vendo aí, a jurisprudência dele foi em cima do lance. Eu quero te falar que o nosso chefe, que acabou de falar, dirigia um seminário. Quantos anos você dirigiu? Como reitor, eu fiquei 3 anos. Eu saí antes do meu mandato terminar. Eu quero mandato falar seria para a pessoa 4 anos. saber que não conhece o Marcelo. Agora, ele é o Marcelo da Luz. Se você aparecer aqui, conversa com ele. Diante do que o senhor falou há pouco sobre o macrosenso e paternidade, gostaria de saber. O senhor já comentou em algumas ocasiões que o corpo feminino é mais sofisticado. No entanto, para ter macrosenso é melhor ter um corpo masculino? Se sim, por quê? Não. Nós temos na evolução que ter os 2 tipos de corpo, não tem saída. Agora, predominar um ou outro depende do que a pessoa está fazendo. Se ela começa a arranjar muito débito, muito erro num corpo, ela tem que repetir. E às vezes vem do outro lado na mesma situação pior que estava naquele anterior. Então isso tudo varia muito. Agora, que o corpo feminino é mais evoluído, é mais sofisticado. Por isso que as mulheres têm mais dificuldade, porque uma coisa é trabalhar com um corpo que é mais assim, reto. Por exemplo, igual o corpo de homem, não tem menstruação, é muito mais fácil. Agora, um corpo de mulher, não. Tem aí, é muita mulher contra a menstruação, negócio todo mês, etc. 28 dias, aquele troço todo. Vocês veem lá no filme da Hipácia, lembra? A Hipácia, que terrível aquilo. Na hora ela disse, não, eu não sou toda essa bola que você está me enchendo, encher a bola dela. Eu não tenho essa bola cheia, do jeito que eu estou falando. Veja, por causa disso. E deu o processo da menstruação para o cara, quer dizer, aquilo é o máximo. Isso é a maior prova da realidade. Ela era inteligente. Matemática, hein? Por incrível que pareça. Matemática. De vez em quando o senhor menciona o tal Bob. Quem é o Bob? Que Bob que é? Não, mas veja, coitado do Bob. A minha intenção, Bob, não foi essa. Olha, o Bob que nós falamos aqui é com B-O-B-B-I-O. O nome dele é Norberto. Muito amigo da gente, amigo antigo. Norberto Bobbio. Olha na internet quem é que foi, Norberto Bobbio. Tá certo? Você está de acordo com ele? Muito amigo da Cris, ó, de muitos anos, amigo dela e tal. Da Carla, cadê a Carla? A Carla não está aí. É? O Júlio está aí? Ele chegou? Está aí. Pois é, amigo do Júlio e tal. Esse aqui, ó, Norberto Bobbio. É só esse. Agora veja, só para te falar. Ele é considerado um dos maiores intelectuais do século XX. A base dele era jurisprudência, a filosofia, muito séria, e a política, porque ele participou também de política. Errou, acertou, fez muita força. Mas esse homem, praticamente, ele simboliza o século XX, com todas as coisas. Ele mexeu com o nazismo, com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tudo isso, o tempo todo. De volta que o Bobbio é fora de série. Agora, o negócio era, a pessoa não viu o livro que eu trouxe dele, né? Que eu apresentei até a capa do livro e tal. Uma hora, eu estou lendo ainda as coisas do livro lá,
artigo do Bob eu não li. Tem vários que eu não conheço. Então, eu estou lendo com calma, anotando. Eu quero ver as coisas de democracia que fala lá. Muita coisa dele sobre democracia. Então, a democracia é uma coisa muito séria, porque a democracia a gente tem que ver dentro do país e a parte internacional. O Bob gostava de fazer essa apreciação, que é aquele processo os binômios da democracia. A democracia interna e a externa. E os valores que tem isso, como é que é? Ele fala muito nisso. Alguns dias atrás, você comentou sobre a conturbação dos animais durante a madrugada notada por você. Sim. Será um reflexo preliminar das energias liberadas nesse terremoto no Chile? Escuta, eu então, já que você falou, eu agora vou te falar. No dia, eu senti que o processo, aquele meu negócio eu estou falando, eu estou sentindo a energia. Vocês têm que lembrar o seguinte, eu moro numa casa de Tarzan, que ela é afogada com a natureza. Outra coisa, nós trabalhamos aqui com a Rosilhada, que trabalha com isso. O meu negócio é usar, para muita gente aqui, o ectoplasma botânico, que é o fitoectoplasma. E eu tenho aquilo que eu já falei para vocês, que foi o caso que deu até um escândalo em cima de mim, devido ao processo lá das Filipinas, que eu senti o negócio horas antes e depois estourou o vulcão. Quer dizer, como é que eu senti aquilo? Isso é que chama a sensibilidade animal, a sensibilidade do mato. Agora veja, naquele dia eu não disse para vocês, mas a minha sensação é que tem um terremoto. Eu fiquei quieto. Você não pode estar falando, quanto vai ter terremoto. Foi isso? Eu não falei lá nas Filipinas. E foi apenas algumas horas. Se eu tivesse falado, ia dar um pânico naquele povo, porque eles já tinham visto vários fenômenos comigo. Se eu falasse, eles iam confiar que ia acontecer alguma coisa. E vai ficar onde? Como é que fica? Porque vulcão, no caso lá, foi uma coisa horrível. Você via a distância. Tanto que o negócio, o estouro desse vulcão apareceu, é só olhar. É mais ou menos 1968, internacionalmente. É só olhar nos jornais, você vê. Estourou lá. Agora, eu vi a distância, o negócio, senti na ilha, porque lá são 7 mil ilhas que tem, as Filipinas. E eu já conhecia bem, porque eu estive nas Filipinas muitas vezes, por causa dos amigos, eu fui ver processo de mediunidade, fui ver o Agpaua, o Tertuliano Teste. O cara chamava Tertuliano. Do jeito que ter Tertuliano Teste. Era o maior escultor das Filipinas na época. Então, eu vi muita coisa nisso. E é a sensibilidade do mato. E é por isso que eles me chamavam de Brazilian Crazy, quer dizer, o brasileiro louco. Era eu. Agora, veja, eu senti isso naquele dia, só falei o caso dos animais. Agora, fiquei quieto. Mas tudo indica que os bichos sabem das coisas antes. A gente não sabe como é que é isso. Agora, o melhor da história, eles veem, a turma do mato que mexe com isso, sabe, nesses lugares tipo Chile, eles sabem que vai haver alguma coisa, por causa da bicharia. Os bichos acusam o processo antes. Isso é que é a chamada sensibilidade do mato, é do índio. Agora, por exemplo, aquele cara que era o xamã, que na década lá de 50, queria que eu vivesse com ele. Ele queria que eu deixasse tudo. O ginásio que eu estava estudando, as coisas todas, para andar com ele pelo mundo, para a gente fazer os negócios. É o cara que parava a cobra, a energia. Não é brincadeira, o homem era um mandrake. Valdo, tá? Aqui. Naquele dia, daquela tertúlia que você fez o comentário dos bichos que estavam operados, a gatinha, não foi, eu acho que foi 2 dias depois, foi segunda, né? Sim. Dois dias, né? Então? Sim, e interessante, né? Agora, isso comigo é comum. Pior é quando eu era menino, que não sabia de nada, falava as coisas, todo mundo em cima de mim. Dava um trabalho. Hoje não, já sei bem. Olha, já estou cheio de marca nas costas. Valdo, mas você não cheio de... Não houve associação da ideia com relação a terremoto. Terremoto é um dos piores que tem. Você sente antes, durante e depois.
Ontem estava dando terremoto ainda no Chile. Ainda vai dar durante muitos dias. Isso não tem jeito. Uma outra coisa, nunca ninguém me perguntou se já foi ao Chile. Eu nunca fui. Fui fora do corpo. E outra coisa, parece que pegou as coisas todas do Chile, até a ilhas, esse negócio todo da ilha. O Cascavel teve a bala também. Pois é, mas Cascavel tem que ter, né? Eu já falei que tudo dá lá, né? Agora, Valdo... É Cascavel e Angra dos Reis. Lembra que eu vi falando nisso? Agora, você no caso sabia que ocorreu... Não, alguma coisa iria não acontecer. Sabia, eu não sabia, especificamente. não. Eu não sabia, mas comigo Tem eu falei alguma assim, coisa estranha. Tem algum troço. Ou é vulcão, ou terremoto, ou furacão. Assim. Porque os bichos, eles anotam isso, eles mostram, eles denunciam. O meu avô, que era um cara muito primitivo, como eu já falei para vocês, mas ele olhava muito o processo de natureza. Plantava as coisas, tinha mão boa, mão verde e tal, dedo verde. Ele era fora de série. E ele falava essas coisas todas. E lembre-se, ele era tão ajustado com essas coisas que as pedras que ele tinha segurando as portas, eles achavam que tudo era pedra do céu. Você já ouviu falar em pedra do céu? O nome disso é meteorito, aerólito, meteorito. Aquilo era, eles achavam que era. Mas naquela ocasião, eles tinham aquilo como uma coisa um pouco assim mística, sagrada. É tanto que aquelas pedras foram roubadas, ninguém sabe o que aconteceu, porque isso hoje está valendo uma nota. O meu avô não sabia que aquilo valia uma nota, porque ele via mais um aspecto extrafísico, por causa da Maria Cândida, os negócios dos fatos que aconteciam com ele. Agora, tinha aquelas pedras que eu falei assim, isso não pode mexer. E segurava a porta, no lugar que tinha vento demais, e colocava a pedra para segurar a porta, para ela não bater. Então, ele tinha dessas coisas, e ele via os negócios como é que era. Você tem uma ideia? A água lá, na casa onde eu morava, tinha um poço d'água, um olho d'água, é chamado os olhos d'água, junto do brejo. A água era puríssima, e aquilo o tempo todo saía. Poderia fazer até ali uma indústria, na época, de tanta água que saía, sem parar. E o córrego engordava na hora que chegava perto da terra dele. Sabe como é que é? O córrego vinha pequeno, era um riozinho, aí virava um rio maior, devido ao olho d'água que saía dali. Então ele levava isso muito em consideração, viu o negócio de bicho, mas era muito primitivo, não tinha noção de nada, não estudou nada disso. Mas desde aquela época, isso é da época de 30, eu já via como é que eram essas coisas, o que acontecia. Entende como é que é? Agora, por exemplo, tem aquele caso também que eu já contei aqui uma vez, sobre o caso que uma taturana, a chamada taturana bezerra, aquela que é cheia de coisa, que queima tudo você, eu estava no quintal e fui mexer com umas coisas lá, e uma taturana pegou essa minha perna esquerda. Aí foram atrás de um cara, passou um desses xamãs que tinha umas pedras pretas. Ele chegou e colocou 2 pedras pretas assim, e pediu para minha mãe um copo de leite. Entende? O copo de leite puro. Então deixou o copo. Então ele pegou a pedra preta e colocou em cima lá da minha perna. Daí a pouco colocou a outra. A hora que ele colocou a segunda, acabou a dor, não tinha mais nada. Aí ele jogou as 2 pedras dentro do copo. O copo ficou preto. Agora ele falou assim, ó, isso aí é que é o negócio. Como é que é a situação? Agora veja, eu desejaria ter estudado, fui atrás daquilo, queria saber quem era, ninguém falou nada. As pedrinhas, parecia pedra dessa de dama. Agora, parecia ser pedra de mineral mesmo. Era um mineral polido, que arrumaram de um lado e do outro. Agora, acabou com toda a dor na hora. Foi um milagre. Eu não estava podendo nem andar. Entende? Quebrou toda a minha perna, a taturana. Agora, eu, depois disso, fiquei vivo para chuchu. Quando eu fui trabalhar no internato, plantaram choco desse tipo europeu grandão, aquele comprido, grandão, no jardim para fazer um muro. Aí eu falei assim, pelo que eu andei estudando, porque depois disso eu fui estudar negócio de taturana, né, tudo que havia. Então, eu acho que o choco, dada a taturana verde, amarela, aquela brava,
E eu fui olhar no chopo, tinha Taturana. Eu falei assim, eu não passo mais aí, agora eu vou dar a volta, porque esse negócio é terrível. E era da Brava que me pegou lá em Monte Carmelo. Agora, depois tiraram o chopo. Porque aqui no meio do ginásio, um monte de alunos passando sem parar, e os chopos cresceram muito. O chopo cresce mais do que mambu. É impressionante, faz uma verdadeira parede assim, ó, com planta. Agora ele pega mesmo, não sei por que atrai um monte de taturana dessa verde, amarelada, que tem muita peçonha. Agora, que queima. Eu estava praticamente inutilizado com o negócio. E o homem tirou na hora. A minha mãe ofereceu café, biscoito, broa para o homem, e ficou só por isso, ele não cobrou nada e foi embora. Agora, eu tinha um embornal com as coisas dele todas dentro. As tais pedras, com um monte de coisa que ele carregava. É cara que andava, né, de um lado para o outro, igual esse outro lá de Uberaba, que queria que eu deixasse toda a minha vida e virasse andarilho com ele. Como é que é possível uma coisa dessa? Vivi no último ano um grande dilema, até onde o senso de autorresponsabilidade me permitia fazer concessões benignas para não interromper o programa de assistência e continuar até que acontecesse um acidente de percurso mais grave. Como é, em sua experiência na convivialidade com os amparadores, quando vocês precisam tomar decisões mais radicais? Pode dar um exemplo? Não. Há hora que você não pode ficar com as coisas. Por exemplo, eu não fazia um monte de assistência no Espiritismo, não deixei. Eu tinha 34 anos quando eu deixei tudo. Hoje eu fiz uma entrevista, quero falar para vocês, que é relacionado com a revista super interessante, que vai publicar no mês de abril, que é o aniversário do Chico Xavier, sobre o filme que vai ser lançado. O filme e a revista vai trazer os negócios na capa sobre ele. O Chico nasceu no dia 2 de abril, eu sou do dia 12. Eu nasci 10 dias depois, né, no mês. Então, eles vieram para ver o que é aquela minha opinião, etc. Eu respondi tudo que tem que ter. Eu não sei o que é que tem no filme, nem o que é que vai sair na reportagem. Agora, eles gravaram tudo aí hoje, de manhã, para ver o que é. De modo que, nesse caso aqui, o nosso amigo, a gente tem a hora que você precisa de tomar atitude mesmo e ter a autodecisão crítica, mais drástica, mais séria. Isso a vida precisa. Muita gente que deixa passar a hora da decisão perde o bonde da história, quer dizer, tudo vai por água abaixo. A pessoa perde a oportunidade, o ensejo, a chance de melhorar. Professor, aqui, na parafatologia, na página 73, o que é o atilamento omnidimensional? O atilamento omnidimensional. Atilamento é a pessoa que tem uma perspicácia ou acuidade, percussiência ou nível de acurácia, de inteligência maior. Agora, omnidimensional, quer dizer, em todas as dimensões. Isso, o Serenão tem isso. Vamos dizer, teaticamente, né? Agora, o evoluciólogo já começa a ter isso também. Agora, tudo indica, esse atilamento, ele começa a se manifestar na semiconsciência. É uma das coisas que eu quero estudar mais, tenho estudado mais ultimamente nessa vida, semiconsciencialidade. Esse atilamento omnidimensional. Agora veja, aí, ó, qual é o primeiro atributo que começa a trabalhar com isso? Existe um, vocês têm uma ideia? Atenção dividida. É o primeiro que tem. Agora, é preciso de ver, né, estudo como é que é. Uma coisa que é interessante a gente pensar é o seguinte, vocês sabem o negócio do cara bifronte, que a gente fala. O bifronte é o Janus. O Janus era um Deus. Agora, o que era esse Deus? Era o Deus que fazia o início e a acabativa das coisas. A iniciativa e a acabativa. É o que fechava certas coisas. Então, ele tinha duas faces. Agora, hoje, a gente só chama de bifronte, eu mesmo, são as coisas negativas. A pessoa tem duas caras. Mas, a rigor, o certo é caminhar para o bifronte. Mas não é só isso, é o omnifronte, é o multifronte. Você está entendendo? É o polifronte, o holofronte.
Você tem que ter todas as caras possíveis. Isso é o que eu chamo de consciência Poliédrica, né? poliédrica. É. Você entendeu? Entendi. Então você vai ver que o processo do Janus, com o problema do bifrontismo, ficou prostituído. Mas lá no fundo ele está certo. Vocês estão entendendo? Não. Sim. É que a pessoa de duas caras está totalmente errada, ela não tem moral. Sim. Ela entende? Mas agora o problema de você começar e acabar é uma coisa correta. Agora vocês olham na história, na mitologia, você que gosta de ver esse negócio do passado, veja depois o Janus, como é que era. O Janus Bifrontes. O problema é que ele tinha o acabamento. Ele é que fechava as coisas, que encerrava as coisas, era o Deus que encerrava. Entendeu o que é? Agora nós precisamos chegar nisso. Mas eu não acho que o Serenão seja o Janus que está encerrando a evolução, porque depois dele tem muito mais. Pois é. Esse negócio é interminável, não tem fim. Entende? É eterno, é indefinido. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, na sinergismologia, o sinergismo, tactopsiquismo e recuperação dos cons magnos. Sim, aí o tactopsiquismo é a pessoa que pensa rápido, né? Relampagueante. Agora veja, esse tactopsiquismo é uma das bases do processo da serenologia e o caminho da consciência livre. É o raciocínio super relampagueante junto de uma multidimensionalidade absurda, que nós ainda nem entendemos. Então veja, aquilo que nós falamos aí, o atilamento omnidimensional super rápido. Isso é que seria o processo que caminha, que o Serenão caminha para ser a consciência livre. Então ele não pode ficar aqui mais, porque já passou o estudo aqui, não tem ambiente para ele funcionar. Então ele só vai funcionar como consciência dentro de um espaço multidimensional que nós ignoramos como é que isso funciona. Mas a vida humana, ela é coarquitante, ela é limitadora. Você está numa masmorra aqui. Tudo seu é limitado, é acanhado. Entende? Agora, a consciência livre não tem mais isso. Então a verdadeira liberdade é da consciência livre. É o livre-arbítrio máximo que a gente pode pensar. Eu não sabe como é que é isso. Então, pensa agora nessa questão que você vai começar a entender o que é esse problema. Agora, recuperação dos cons magnos. Os cons magnos é a lucidez desses aspectos mais sutis, mais complexos, mais sofisticados do entendimento, da cognição. Então, por exemplo, certos fenômenos que eu trago aqui, eles são complicadinhos, difíceis de você entender. Aquilo que eu falo, por exemplo, esses dias aí, do ano passado para cá, eu tenho falado muito nisso, sobre o problema do atributo que o Serenão tem, que a gente não tem. Um atributo mental somático. Qual é? Isso tudo é recuperação de cons. Não, eles têm uma porção, nós nem sabemos quais. Entendi. Você entende? Entendi. Então, veja, nós temos que fazer a recuperação daqueles que a gente pode. Então, por exemplo, a maioria de vocês eram mais geniais do que a gente pode pensar hoje. Então, veja, muitos de vocês eu conheci mais inteligente do que é hoje. Agora, por quê? Vocês ressomaram e estiolou tudo. Entende? O negócio foi, definhou. Agora, precisa recuperar. É o que eu estou tentando fazer, junto com os aparadores, o transventor, o enumerador. Ele está fazendo a força aqui. Tem alguns que já recuperaram. É o caso, por exemplo, do Avindário, né? Agora, vocês não podem falar que ele não seja brilhante. Pelo seguinte, senão o que é que ele era antes? Tem que falar que ele é brilhante, para ele ter sido alguma coisa, porque senão ele não era nada antes. Se você diminuir lá dentro, o que é que sobra? Não vai dar. Não é isso, amigo? Você do Bob, hein? Ele é o Bob, é italiano, é Bob. Professor. Agora, para mim, podia falar sobre o Bob Kennedy, não é isso? Professor, que na letra
poderia falar sobre na mesma página, em parapatologia, sobre parapercussiência parapsíquica? A parapercussiência. O caso todo é o seguinte: percussiência é justamente esse atilamento, é a acurácia, a inteligência, a agudez, a agudização da pessoa pensar as coisas. Por exemplo, a agudização matemática, a agudização lógica, a agudização da pessoa elaborar um pensamento nítido, racional para isso. Entende? Então, essa nitidez de pensamento é a percussiência. É a pessoa que tem uma percepção aguda de determinada coisa. Entendeu? Agora, para quer dizer extrafisicamente. Então, ela tem uma capacidade parapsíquica da parapercepciologia, quer dizer, mediunidade, uma sensibilidade parapsíquica a mais avançada possível, multidimensionalmente falando. Por isso que dá parapercussiência parapsíquica. Na verdade, eu podia cortar um para desse, mas eu deixei para chamar a atenção, para ficar mesmo redundante de propósito, que é para clarear. Tá. Também não está errado. Mas aí, então, nesse caso, as sinaléticas são mais claras. Não, a sinalética aí, ela avança, explode, fura a boca do balão, como dizem os caras aí. Ela vai longe. Você entendeu aí? Uhum. Então, parapercussiência parapsíquica é o que a gente deseja que todo mundo adquire através da dinâmica do Massif e dos professores que dão a dinâmica de parapsiquismo aí. É chegar na parapercussiência parapsíquica. Mais uma coisa. Agudez, agudização de parapercepção. Então, por exemplo, chegar na pangraquia, por exemplo. Agora, veja, existe aí um fenômeno que ajuda isso, que os amparadores ajudam demais. E quem fala nisso é só eu, vocês não vão achar isso em livro nenhum. Como é que chama o fenômeno? Extrapolacionismo. Esse aqui que é o negócio, é o estudo do processo que eles falam, para dar força para a pessoa. Isso é importante também pensar. Valdo aqui. Professor Valdo, Obrigada. bem aqui em cima. No detalhismo, página 74, ciclologia. O senhor poderia ampliar mais o segundo ciclo? O ciclo dos acertos pessoais, mentais e parapsíquicos. O caso é o seguinte: quando a pessoa começa a se organizar com mais profundidade, de uma maneira de maior alcance, o que acontece? Ela se organiza e ela começa a errar menos. Aumenta os acertos dela. Agora, quando ela começa a acertar mentalmente, se ela começa a ponderar, se ela tem mais reflexo, mais reflexão principalmente, ela tem mais estímulo para estudar o parapsiquismo, ela vai ampliar o parapsiquismo dela. Então, há um ciclo dos acertos pessoais. Primeiro vem o mental, depois pega o parapsíquico. E aquilo vai caminhando. Agora, esse ciclo é como se fosse um crescendo. Primeiro tem que ver a parte física da pessoa, depois a parte mental, depois que vem o parapsiquismo. Mas agora que essas coisas ocorrem. Agora aí, depois é que dá isso aqui, cosmoanálise e cosmossíntese. Isso é de quem está começando a estudar assim com mais profundidade, né, mais abrangência. Cosmoanálise e cosmossíntese. Cosmoanálise é o que a moça perguntou aí hoje. O que é esse negócio de cosmo? Né? Cosmoanálise, como é que é? Professor Kenobi, ela perguntou. você pode diferenciar o nível de teleguiamento que a semiconsciência já tem em relação ao teleguiado mesmo? Qual é o teleguiamento que ele já tem? Qual é a linha que divide? A semiconsciência não tem muito teleguiamento. Tem igual a da gente. Por exemplo, a pessoa que já começa a fazer aí, tem 3 anos de penetro, já tem muito teleguiamento. Mas de pobre, de pé de chinelo, como é que é? De despossuído. O que é? Arranja outro nome aí desse tipo. Né? Rastaquera, sem terra. Você está entendendo como é que é? É pé de chinelo. Então agora vamos entender bem.
Agora, isso vai. A hora que chega na semiconsciência, o processo não é de teleguiamento, é a pessoa, a consciência, se autoconscientizar das dimensões. Que a pessoa está aqui e está lá. Porque uma coisa é você fazer uma projeção e descoincidir. Outra coisa é você entender todo o fenômeno e ter aquilo do jeito que você respira, com a maior naturalidade. É o que acontece com ela. Então, esse período é de entrosamento da pessoa consigo mesma, dentro do holossoma, para ela entender a multidimensionalidade vivida, teática. Isso era a lógica disso. Agora, o teleguiamento autocrítico é outra coisa. Porque nessa hora ele já domina, ele já sabe o que é que está fora e o que está dentro. Aí amplia o teleguiamento dele. Teleguiado de TENEPS ainda tem uma superintendência ou predominância absoluta dessa dimensão. Entendeu o que ele quer dizer? Então, olha como é que isso tem uma gradação perfeita, um gradiente. Há um crescimento, uma ascensão, uma ascendência do processo em desenvolvimento. A relação da semiconsciência com a equipe extrafísica, aquela... Pois é, mas isso, a hora que eu falo isso aqui que eu estou dizendo, é relação com consciência, com consciência, com parador, com assediador, com mega assediador, com os assediadores de OFIEX. Tudo isso tem aí. Coloca todo mundo, todo o elenco. Coloca toda vamos dizer, elencologia ética terra. E toda a quadrilha do seu grupo evolutivo, para não falar da sua interpretação grupo kármico. Entra tudo. Entendeu o que quer dizer? Agora, observa isso. É bom você aí, ó, que você está cogitando disso, você pensar bem. TENEPS, OFIEX, semiconsciência, teleguiamento, evoluciólogo. Raciocina lá. Eu não coloquei aquilo ali ociosamente à toa para inglês ver, não. Aquilo é muito sério. A gente tem que seguir isso aí. Isso aí é do curso intermissivo. Isso aí é matéria básica. É que a maioria não pode perder tempo com isso. Muitos de vocês não tiveram nem tempo de estudar isso mais com profundidade. É já um processo mais avançadinho, técnico, da própria condição. Porque todo mundo chega lá, está tão preocupado com onde eu estou. Está só pensando nele. Tem que aí, você está entendendo? É uma coisa natural, né? Natural. No caso, é uma coisa humana. Muito humana. Está entendendo? Isso aí é o Nietzsche, né? O homem, eu sou humano, muito humano. Né? Aquele negócio. É o S-Homo. O S-Homo. En la extrahemerología, na página 73, el timing autoevolutivo ajustado al fluxo de la realidad del cosmos. Onde é que está isso aí? Página 73, extranjerimologia. A estrangerismologia. O que é que você quer? O timing autoevolutivo. O timing autoevolutivo ajustado ao fluxo das realidades do cosmos. Isso aí é o seguinte: como é que está você com seu senso de vida, a sua vitalidade? Você vive de que modo? Você sabe onde você está? O que você está fazendo? A sua idade corresponde ao que você faz? O ambiente que você está, você se ajustou bem a esse ambiente, a esse holopensene, para estar de acordo com o fluxo das realidades do cosmos? É isso aí. Isso é macrosenso. O timing autoevolutivo. Qual é o seu timing? Timing, no caso, qual é o seu timeline, o seu calendário, a sua, no caso, cronologia de vida. Como é que é seu tempo que você faz com isso, no espaço que você recebeu para viver? O que é que você faz com isso? É isso aí que é. Agora, aí na fatologia, na segunda linha, a manutenção do megafoco prioritário. A manutenção, você já tem megafoco, né? Qual que é o seu megafoco? Você está escrevendo um livro, né? Ele é prioritário hoje? É. Então acabou, é isso aí. Agora tem que manter isso aí, até ficar pronto.
Agora, depois tem o segundo livro. E não pode ter a psicose do segundo livro. Agora, guardo aí na página... Aqui, alguém que está entrando aí, não pode ter a psicose. Aqui, ó, na sua frente tem um, que já fez o primeiro. Já tem uma que escapou da psicose do segundo livro. Tem outra lá, ó. Hoje nós estamos aí, está tudo aqui na frente. Precisa ter cuidado. O que está falando? La página 75, ahí el ítem 06. Macrocenso Não, só um item aí, o censo de adequação temporal. O censo de adequação temporal. De adequação temporal. Justamente, nós estávamos falando ali justamente a mesma coisa que você está perguntando. É o timing. Como é que é seu senso de adequação ao tempo que você usa, essa época que você está vivendo? Como é que é isso? O que você faz? De que modo que é? Tempo de adequação temporal. Seriam sinônimos. É o Zeitgeist. Quer dizer, o espírito do tempo. Como é que você vive dentro do Zeitgeist? E uma última questão, guarda aí no item 01, macrocenso autoevolutivo. O último item, o censo de orientação proexológica. Onde é que está isso aqui? 01, macrocenso autoevolutivo. O número 1, o censo de orientação proexológica. Esse aí é só você falar com nós. Nós, você quer falar alguma coisa? É bom. Acho que a gente pode falar o seguinte, Walter: saber onde quer chegar e saber aquilo que não interessa. Aquilo que você sempre falou, isso não é para mim. A pessoa tem orientação, então, do que interessa. O que mais? Tem muitas coisas, só que... Olha, só de macrocenso tem 44, né? Deixar lugar para outra pessoa que queira perguntar. Vamos deixar. Vamos ver onde é que é. Quem é que está? Que você lá. Voltando ainda ali na parafatologia, última, a parapercussiência parapsíquica. Sim. Você podia falar um pouquinho, determinada pessoa que acessa só o campo cinza, tem dificuldade, outro tipo de parapsiquismo assim, mas ela acessa o quê? Campo cinza. Ah, sim. Tá. O problema é dela, né? O que você acha que ela tem? Tem que melhorar o modo de pensionizar. Tem que melhorar a qualidade das intenções. Aí a pessoa melhora tudo. Uma pessoa dispersiva, como é que fica? Hoje eu estava conversando aí com uma pessoa sobre o problema da megalomania. A megalomania coloca a pessoa dentro de sonhos acordados. Esses sonhos acordados, geralmente, nós chamamos isso de devaneio. Ela então não tira partido da própria vida, porque ela fica num mundo de ilusão. Então, é a maior escravidão, o maior escravo do Maya, que é a mega ilusão da vida humana, é da pessoa que tem a megalomania. Megalo quer dizer grande, é uma mania grande, maior do que as outras. E essa pessoa, geralmente, ela fica dispersiva. Então, se uma pessoa, ela pensa uma coisa, mas ela não fez, porque ela está apenas no mundo dos sonhos. Ela não pratica, ela não põe aquilo em movimento. Quando ela vê alguém fez aquilo que ela pensava, assim, isso é eu que devia de fazer. Ela fica perturbadíssima por causa do caso. Agora, com o passar do tempo, aqui todo dia tem mais um caso. Ela vai acrescentando. Chega num ponto que estoura. Isso é um tipo de megalomania. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que há muito tempo ele está tentando superar. Ele agora já está começando a ter noção disso. E outra coisa, o que eu vejo é que essas coisas ocorrem mais com o homem. Só aqui no CAE, que esses anos todos, eu vi uma meia dúzia de homens desse jeito. Geralmente é um homem de meia idade. É entre os 30 e os 40 que eles passam por isso. Agora, é um custo até chegar a um ponto que você pode abrir o jogo para a pessoa e falar assim, você é megalomaníaco. Então a pessoa tem aquela porção de ideia, ela nem sabe
segurar aquilo tudo e ela não quer esbanjar nada, ela não pode desperdiçar. Ela quer aproveitar tudo, mas não faz nada. Fica tudo daquele jeito. Amanhã ela tem mais outra currumaça, uma avalanche de ideias. Não faz mais nada. Então aquilo aí, com o passar do tempo, cria um problemão para ela. Então você pensa nisso aí para você entender o que é que nós queremos dizer nessa história. Você vai começar a ter uma noção maior do problema. Você entendeu mais ou menos isso ou não? Não se pode ficar fora do megafoco. Procura o megafoco que as coisas ficam tudo mais ajustadas e vão crescendo. Você enriquece o processo. Agora começou a dispersar, é a síndrome da dispersão. Agora veja, uma pessoa dessa que eu estava falando, não é bem só a síndrome da dispersão, é a megalomania que faz a dispersão. A dispersão é que cria o devaneio. Então a pessoa não fixa no pensamento dela. Outra coisa, ela aprende, ela sabe tudo, mas ela não vivencia aquilo. Ela sabe, mas não vivencia. Então é teoricona. Agora, chega num ponto aqui conosco, por exemplo, a pessoa conserta do zero. Acaba consertando. Então a pessoa vai ajustando, vai vendo como é que é. Agora, uma pessoa dessa, ela precisa de pegar alguma coisa pequena e fazer do início até o fim. O início, o meio e o fim. Para ela ter força para enfrentar outras coisas maiores. É assim que aumenta a lucidez, o atilamento que nós falamos, a recuperação dos cons, o emprego útil da hiperlucidez, a autopensanização cosmofisiológica, tudo melhora através disso. Enfim, o macrosenso. Mas o que eu queria entender é o seguinte, às vezes num grupo grande de pessoas, tem uma só pessoa que acessa aquele campo cinza do grupo. Sempre tem, mas sempre tem a liderança. Liderança sempre vai existir, não tem jeito. A liderança faz parte da hierarquia evolutiva. Agora o problema é o seguinte, é só a pessoa ver o que é e argumentar. Quem quer sair para a luz e deixar a cinza e ficar, por exemplo, tudo azul, fala, grita, argumenta, rebate, refuta. Para isso é que tem as coisas. Democracia, vamos falar a realidade. Essa colocação nem sempre é bem vista, né? E daí? Se a opinião pública, não interessa a opinião pública, manda para aquele lugar. Qualquer coisa eu te arranjo biblioteca, né? um bananal para você. Você dá para todo mundo. Jussara. Não é isso? Jussara, quer dizer, você ao mesmo tempo tem justiça e sara os outros. Quer dizer, a justiça sara, jussara. Presta atenção, jus é justiça. Não estou falando demais não. E sara é cura, remissão. A justiça é cura, isso é que isso significa. Pensa bem, tem que ir para lá, pegar aí, ó, brandir aí a bandeira e expor a situação. Vamos honrar seu nome, Jussara. Tem lógica? Jus, que na verdade é ius. Né? Já atribuíram a síndrome da justiceira, agora mais isso ainda? Agora, ó, eu conheço uma grande juíza que tem seu nome. Jussara. A grande personalidade do direito. Ela de vez em quando está aqui. Você não conhece ela não, né? Jussara? Vocês lembram? Sabe quem é? É lógico, Porto Alegre. Eu sei, mas veja, essa outra é juíza, é senhora de um outro juiz, tudo em casa, alto nível. Jurisconsulta. Jussara. Professor, quando uma pessoa que já tem essa tendência de megalomania, mas assim, uma pessoa mais de idade, homem, já está assim, com bastante doenças, DPOC e tal, e assim, como é que a gente pode ajudar, né, para a pessoa que fala para ele que ninguém morre, fala umas coisas assim, para falar da próxima vida, porque nessa não vai ter muito mais saída, porque a pessoa não muda.
Mas fala da próxima vida já para ele encaminhar, para fazer alguma coisa melhor. E o complicado é muito a ligação com dinheiro, né? Megalomania, pessoal Pois tem é, projetos. mas fala que tem coisa melhor. Ele vai morrer, não vai levar dinheiro nenhum. Em compensação, tem toda a experiência dele. O que ele fez em favor da família, os filhos dele. Olha o lado bom da história e levanta o ânimo dele sobre isso. Isso às vezes ajuda. Primeira coisa que tem que falar, você não vai levar dinheiro nenhum, ninguém leva dinheiro. Nem os judeus que colocavam moeda de ouro da língua do cadáver, para abrir o caminho, não adianta. Aí o povo ia tudo lá para ver se pegava a moeda de ouro. Essas coisas todas. Isso tudo é tradição. Isso existiu há muito tempo. Quem é que está aí com É você? Waldo, aí na página 74. 74. Sim. Binomiologia. O binômio para direitos e para deveres. O caso todo é o seguinte: o para direitos são os direitos que você tem, mas agora do ponto de vista multidimensional, do ponto de vista cosmovisiológico. E agora os deveres também que você tem. Quais são esses deveres? O macrosenso leva você a saber o que é. Por exemplo, você não pode querer sair do seu corpo com projeção lúcida para ser um predador extrafísico do ponto de vista sexual. Eu já vi gente que só pensava nisso. Não, fora do corpo eu posso invadir qualquer casa e ver o povo pelado, ver o que acontece, posso chupar as energias de qualquer mulher, isso é o homem falando para mim. Quer dizer, ele estava querendo ser um assediador, uma concené. É o predador extrafísico. A projeção, até um certo ponto, permite isso com os assediadores. E torna a pessoa, liquida com a vida dela. Eu já vi gente assim, que acabou com tudo. Uma vez me chamaram para ver uma pessoa de família, com os filhos, tudo arrumado, uma personalidade grada na sociedade, quer dizer, uma personalidade de peso na sociedade. Agora, me chamaram porque ele estava perturbado com certas coisas de emoção que eu nunca tinha tido. Eu virei para ele e falei assim: vem cá, eu estou vendo pela sua psicosfera que você tem problema parapsíquico. Você sai do corpo? Aí ele falou assim: minha filha, vai lá dentro, prepara um café para a gente. Ela ia embora. E depois pediu para mim: fecha a porta. Aí eu fiquei só eu com ele. Ele virou e falou assim: eu saio do corpo, sim. E eu comecei a fazer uma experiência, já faz algum tempo, mas agora eu estou vendo que isso está me perturbando. E aí ele confessou que era justamente isso. A hora que ele se via fora do corpo livre, ele falou assim: bolas, eu posso entrar em qualquer casa, ver tudo lá dentro. Não tem mais nada, não há segredo que possa esconder de mim. Algumas casas ele conseguia entrar mesmo e via as coisas todas do jeito que ele queria. Agora, eu virei para ele e falei assim: você procurou alguma área de prostituição? Eu falei assim: sim. Agora ele virou para mim depois e falou assim: vem cá, mas como é que você sabe dessas coisas? Eu falei assim: eu sei porque eu já atingi um monte de gente nessa sua situação. Agora veja, você só melhorando esse processo parapsíquico, porque aqui está cheio de consciência, tudo alterado. E elas estão tirando vantagem de você, por causa do processo da energia. Porque eles levavam com a energia dele, a ectoplasmia que ele levava no psicossoma carregado, lastreado, a turma começava a vampirizar. Então ele começou a ficar perturbado por causa disso. No início o negócio estava bom, no fim começou a ficar muito negativo. Agora é o predador extrafísico. Você está entendendo? Predador. Ele persegue as coisas que não prestam. Agora veja, isso tudo eu vi de perto, negócio sério. Acho legal o seu trabalho e sua doação com relação às outras consciências e consciências. Porém, com todo respeito, acho um tanto quanto desrespeitoso os comentários que vejo em relação às religiões e outras linhas de autoconhecimento, tendo em vista que acredito na máxima do respeito entre todos
que a verdade é relativa a cada pessoa, instituição, e que não julgue se não quiser ser julgado. Não, eu quero ser julgado. Estou sendo julgado por você nesse momento. Você não pode falar nada, você está igualzinho eu. Está me julgando? Me julgando, me julgando, me julgando. Vocês estão entendendo bem a palavra? O que você acha em relação a essas premissas que acabei de citar com relação aos comentários dentro da Conscienciologia? Eu não vou mudar, companheiro. Eu tenho 78 anos, vou fazer agora. Faz 60 anos que eu falo essas verdades. Nas vidas anteriores eu já era assim, me mataram. Dessa eu estou podendo falar. Já pensou de verdade que nós temos? Tem que falar essas verdades. Acredita no respeito mútuo entre todas as religiões, crenças, saberes e pessoas? Sim. Você não viu eu julgar pedra no andaime da igreja que nunca acaba de construir? Você não viu eu julgar pedra na procissão de encontro que leva a Nossa Senhora Aparecida? Eu meto o pau só nessa besteirada, mais nada. Mas não acabei com ninguém. Não dei tapa em sacerdote nenhum. Muito embora muitos fizeram besteira contra mim por causa do Espiritismo. Então veja, eu vou com a maior irreverência com as coisas. Agora, evito fazer ironia, sarcasmo, escárnio, sardonismo, eu não faço. Mas agora, irreverência, meu chapa, aqui, ó, para você e para todo mundo que defende mais religião. Não tem nada a ver com isso. Você tem que esnobar, tem que mostrar essa realidade. Foi por isso que nós estamos aqui enrolados, a maioria de nós todos, ainda não somos serenões, porque ficamos inibidos pela covardia ou querendo dominar. A hora que a pessoa deixa de ser covarde, inibido, ele começa a querer defender a religião, do jeito que ele está fazendo aqui. E começa a alterar isso ainda, fica pior ainda. Agora veja, a minha condição é a mesma sua. Eu estou no seu nível, você está no meu. Você fez uma crítica a mim, muito justa, eu te agradeço muito a sua opinião. Agora, o que se passa? Respeito o seu ponto de vista. Mas, ó, para a religião para mim, a Bíblia para mim, ó, não vale nada. Nós temos que ser assim para mostrar a nossa realidade, a posição que nós temos. Nós não podemos brincar com isso. Como é que fica? Agora, observa bem, você não vai ver. Eu mesmo já ajudei tanta religião, tanto religioso, em outras coisas de religião, até com assistência. Tem muita gente que sabe disso. Todo tipo. Agora, eu tenho que falar essas verdades, o que eu penso, o meu posicionamento, cada um faz o que pode. Eu digo a você, faz a mesma coisa. Que religião? Você está falando isso, defendendo qual religião? Fala, que eu vou te mostrar a sujeirada que tem na sua religião. Só mostrar para mim. Que tem. A maioria das guerras existe por causa de religião. Está na história. É fácil de provar. Hoje em dia, as guerras que tem, a guerra mais antiga que tem atualmente, os conflitos armados, qual é? É de Israel com Palestina. Sionismo de um lado, baseado na Torá, e do outro lado, os islâmicos baseados no nosso amigo no Corão. É a vida. E assim é tudo. Religião é isso. Agora veja, tem gente que precisa de religião. Eu vivo falando isso aqui também todo dia. O que você vai fazer? Isso aí você respeita. Cada um tem a sua vida, faz o que você puder. Mas agora, me perdoa o meu jeito. Estou de pleno acordo com você. Sua crítica é bem adequada para o nível de raciocínio que você tem. Eu respeito isso. Muito bacana. Agora, ó, pense no universalismo. Pense que religião é atraso. Outra coisa, eu mesmo estava falando aqui, foi ontem, anteontem, sobre o progresso. A religião impõe. A filosofia quer persuadir. A ciência determina. Nós aqui não fazemos nada disso. Nós informamos. Eu só te informo, ó, religião é besteira. É curso pré-maternal. Pré-maternal. Pensa bem. Cresça. Pensa numa coisa maior. Começa a estudar, por exemplo, filosofia. Depois você entra na ciência. Agora depois entra no parapsiquismo. Sem religião. Aí a coisa vai melhorar. Qual é a sua experiência na convivência com os amparadores, a atitude que mais amplia o seu macrosenso? O que os amparadores te dão de dicas para melhorar o bom senso? Ora, nas minhas coisas aqui,
o processo maior que eu sei, é isso que eu tenho, até mensagem que eu recebi quando era rapazinho, tudo, é a autorreflexão. Só a autorreflexão que faz a gente melhorar o senso e o equilíbrio da pessoa e levar a pessoa a amadurecer mais depressa. Com essa autorreflexão, então, a pessoa também, ela pode ter, assim, isso que nós chamamos de cosmovisão, uma visão mais ampla. Isso, às vezes, é o mais sério de tudo. Gostaria que você explicasse por que umas consciências encarnam logo e outras levam séculos para isso. Qual seria o fator determinante a propósito do assunto? Primeiro é o processo egóico de cada consciência consciência extrafísica. Se ela pensa muita coisa negativa, ela fica parada no tempo, na baratosfera, que é um verdadeiro infernal. Se ela está muito avançada, às vezes ela demora a ressomar para poder praticar mais coisas extrafisicamente, para depois ter uma vida bem planejada. Então essas coisas todas ocorrem. Agora, uma boa parte das pessoas, se ela já está encaminhada para alguma coisa, e se ela não fez muita sujeira na vida dela, ela ressoma entre 12 a 15 anos. Uma outra que precisa de mais assistência, geralmente é entre 25 a 30 anos. A média atualmente que a gente vê de vida reurbex é isso aí, a reurbanização extrafísica. Agora, isso é de modo geral. Agora, eles estão fazendo o levantamento das baratosferas, dos domínios todos extrafísicos, das tênebras, ou seja, das trevas, as tenebras. Então, com isso, estão tirando gente que não ressoma há 800 anos, há 600 anos, há 6 séculos. E isso tudo, então, muda. Agora, tudo depende da intenção da pessoa. Se ela pensa demais em si mesma e se intoxica, ela fica cada vez mais tóxica perante ela mesma. Por exemplo, isso que chama de depressão é o primeiro caminho para isso. Hoje em dia a depressão está na moda, é um perigo. É bom a pessoa se tratar, tomar remédio, fazer força, ela mesma acabar com isso. Depressão é coisa de bicho, a pessoa quer fazer repressão. Agora, uma outra coisa é o seguinte, já está na hora de nós fazermos a escolha do portal para a Cognos. Vocês podem pegar a base. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 146 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 60 votos presenciais e 8 votos online. Hoje teremos recados da Malo, o Pai sobre obras conscienciológicas, a Mabel, curso de formação de autores, o Alexandre, palestra online da Simvex, a Daiane sobre o feriado de Páscoa, o Roberto, convivialidade evolutiva, o Marco, curso AMD da ARAC, encontro de serenautas, e o Marcos Dung, sessão pipoca. Antes, o recado do Amigos, e ao final dos recados teremos a dinâmica com o Alexandre e a Ana Paula sobre a escolha do portal da Cognópolis. Nós gostaríamos de convidar todos que ainda não são amigos da enciclopédia para se associarem no programa Amigos. E até o dia 14 de março nós estaremos oferecendo, no caso, para a pessoa que se associar, um vale-presente de R$50, onde a pessoa pode ir até a livraria, e aqui do CAEC, Epígrafe, e retirar qualquer livro ou qualquer produto da livraria. Todas as pessoas que se associarem até o dia 14 de março poderão retirar o seu presente. E a cada mês nós estaremos fazendo o sorteio de um livro, também de um vale-presente de R$50, para todos os amigos da enciclopédia. Então, daqui para frente, todos os meses a gente terá aqui um sorteio de um livro. Estão todos convidados. Pessoal, e quem, por exemplo, vence em abril ou maio, pode antecipar a sua renovação aproveitando essa campanha. A gente está colocando isso porque quem usa login e senha, que entra na enciclopédia da conscienciologia.org, consegue fazer a renovação automaticamente, usando o cartão de crédito, no ambiente exclusivo. Muitas pessoas tentam entrar naquele banner que tem ali no site da enciclopédia e cadastram o seu CPF novamente. E aí o sistema considera como duplo, porque a pessoa já está cadastrada. Então, se você que é amigo da enciclopédia, que usa o HoloServer, tem login e senha,
e vai vencer aí agora em março, abril ou maio, pode antecipar usando aí o ambiente exclusivo. Tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos, tertulianos, paratertulianos, teletertulianos. Nós queremos convidar para um programa de aceleração da erudição da reaprendência especial das obras conscienciológicas. Então, as aulas serão dadas pelos próprios autores. O início é agora no dia 13 de março. O primeiro livro, com a professora Dulce Dal, é o Autoconsciência e Multidimensionalidade. E, na sequência, nós teremos as demais obras até o dia 24 de julho, com o último livro, que é o da professora Kátia Aracaki, Viagens Internacionais. Então, para quem quiser comentar o livro com os próprios autores, professor Luciano, professora Mabel e todos os demais, é só comparecer a essa programação, e também tem preços especiais até o dia 7, quer dizer, até o próximo domingo, com pagamentos divididos em 6 vezes nos cartões. Então fica aí o convite para todos vocês para aprofundar o estudo das obras conscienciológicas com os autores. Obrigada. Boa tarde, em nome da Unescom, também queremos convidá-los a participar do curso Formação de Autores. É um curso preparado para quem está escrevendo o livro, com dicas, técnicas e o passo a passo da escrita conscienciológica. Nós vamos ter uma próxima turma agora, começando no final de março. Para quem estiver interessado, as inscrições são aqui no CIAEC, na recepção, e tem mais informações no folheto ali na recepção também. Tá? Fica o convite a todos, obrigada. Olá a todos, gostaria de convidá-los para participar daqui a pouco, hoje, de uma palestra online com o tema Introdução à Inversão Existencial, com o professor Alessandro Machado, que é médico. Então é daqui a pouco, às 15 horas. Para quem quiser, é só acessar o nosso site, www.asinvexis.org. Vai ter um banner ali da palestra online, é só clicar em cima e vai ter os dados ali para a pessoa poder entrar na sala de conferência para poder participar. Ok? Muito obrigado. Olá, pessoal. Então, em nome do CAEC, nós gostaríamos de convidar a todos a participar de 3 atividades no feriado de Páscoa, de 3 a 4 de abril. Todas essas atividades visam exercitar a capacidade de imaginação, raciocínio e criatividade. O primeiro curso será a prova da imagística. O que consiste essa prova? Cada aluno vai receber um objeto e o desafio, por exemplo, um fusquinha, a miniatura de um fusquinha, e o desafio é fazer 200 correlações sobre esse objeto. Tudo para quê? Para desenvolver a associação de ideias, a linearidade pensênica e a criatividade. A segunda atividade será a oficina de quadrinhos, ministrada pelo professor Pedro Marcelino, com o objetivo de abordar a história dos quadrinhos e a sua aplicação dentro da conscienciologia. E no último dia, no domingo, nós teremos um curso inédito com o professor Valdo Vieira sobre criatividade e quadrinhologia. Então, todos estão convidados, as inscrições estão abertas, o curso ocorre aproximadamente daqui a um mês, e o valor é R$ 240, dá para parcelar em 3 até 6 vezes, né? Então, todos estão convidados. Boa tarde, gostaria de convidar a todos para o curso Convivialidade Evolutiva, que irá falar sobre zooconvivialidade e fitoconvivialidade, entre outros temas. A data é dia 27 e 28 de março, e as inscrições custam R$ 80 antecipado e R$ 90 no dia. Telefone para inscrições é 9124-6002, falar com a ID, e 8427-5627. 8427-5627, falar com o Roberto. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Aracê, convidando aí os teletertulianos, principalmente, do curso Autoconscientização Multidimensional, que vai começar no campus da Aracê. Então, nós estamos com esse curso no modo de imersão no campus. Serão 8 módulos. E também temos um modo mensal nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os interessados entrar em contato com secretaria-de-cursos@aracê.org. E também, aproveitando a oportunidade, convidar a todos vocês para o segundo encontro de serenautas a ser realizado no campus da Aracê entre os dias 3 a 6 de junho, próximo agora de 2010. É um evento já preparatório para o
para o primeiro congresso de serenologia, que será realizado em 2011. Obrigado. Gente, eu estou aqui para anunciar em nome do discernimento a sessão pipoca, antecipadamente a sessão pipoca do domingo que vem, tá? Não é de hoje, para todo mundo ter tempo de se programar e poder assistir com a gente o filme Ágora, tá? Que o Valdo divulgou no dia 18, na tertúlia do dia 18. É um filme muito bacana do ano passado, super produção, tá? Todo mundo tem bastante tempo, até o domingo que vem, dia 7 de março, tá? Obrigado. Pessoal, pensando desde já na prova da imagística e na associação de ideias e desenvolvimento dos atributos mentais avançados e parapsiquismo, convidamos vocês para participarem do curso Lexicologia, que vai acontecer de 12 a 14 de março próximos aqui no CAEC. É de sexta a domingo. Estamos na 5ª turma do curso e o custo é R$ 150 à vista ou 2 vezes de R$ 85. Maiores informações na recepção do CAEC. Estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde. Então, a partir de agora teremos a apresentação do pósico da Cognópolis, informando que para amanhã teremos o verbete subintrância cronônica, eleito com 24 votos da especialidade para cronologia. Passa a palavra agora a Ana Paula. Oi. Bom, pessoal,